Sejam muito bem-vindos ao Entre Fatos. Esse que é um programa original do Jornal Diário de Curitiba. E para quem caiu aqui de paraquedas, aqui tá na primeira vez ouvindo esse podcast, o Entre Fatos é um podcast semanal onde discutimos e analisamos em profundidade os assuntos mais relevantes sobre política curitibana, política paranaense e a política do Brasil. E o Entre Fatos é apresentado por mim, Ricardo Alcântara, que sou editor de política do Diário de Curitiba. E ao meu lado, ele, com seus cabelos encaracolados aqui, Gabriel Marcondes. E brancos, né, Gabriel? É. Cientista político e mestrando em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, estuda a política comparada com foco em organização partidária. Seja bem-vindo, Gabriel, a mais esse podcast. Obrigado, Ricardo, obrigado pelo convite. Vamos juntos aí dissecar um tema muito obscuro, muito interessante, que foi alvo de muito revisionismo nos últimos anos no Brasil. Alvo de muitos revisionismos é o golpe de 1964, que esse ano, fazendo 58 anos, né? Já é um senhor golpe, Gabriel. É, um senhor muito macabro, um senhor muito, né? E vamos começar chamando as coisas pelos nomes que elas têm, né? Golpe. Aqui não tem espaço para esse revisionismo de que foi revolução, de que foi um levante da sociedade. O negócio foi um golpe, foi uma quartelada muito bem feita, né? No Brasil, que depois o presidente João Goulart instaurou uma ditadura aí que era para ser provisória, afastando o fantasma do comunismo, e acabou durando longos 21 anos, né? E precisamos lembrar também do contexto, né, Ricardo? Precisamos lembrar que o Brasil não foi o único país da América Latina e da América do Sul a passar por esse processo, né? Os nossos países vizinhos passaram anos antes ou anos depois por ditaduras, por um processo semelhante, né? A Argentina teve a junta militar, o Chile foi o último país a sair de uma ditadura, né? Por incrível que pareça, aqui nós também tivemos uma junta, né? Tivemos uma alternância de poder, né? Tivemos ao todo 5 presidentes militares, enquanto que no Chile foi uma coisa sanguinolenta, uma coisa sem comparação com os demais países, que foram décadas e décadas de um governo autoritário imposto pelo general Augusto Pinochet, né? Tido por muitos como o mais sanguinário ditador da América Latina. Não podemos esquecer também do Paraguai, né, o regime ditatorial de Stroessner, enquanto que no Brasil e na Argentina nós tivemos uma junta, né, houve um revezamento. O Brasil teve 5 presidentes militares, né, e alguns outros países ficaram na mão de um único regente autoritário. O Stroessner, que inclusive tem uma casinha aqui em Paranaguá, teve, agora não tem mais, mas ele teve uma casa aqui, para você ver que para você ver quem foge aqui para o Paraná, Gabriel. 21 anos. Anos que ficaram marcados por restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime, censura, né? Mas para entender, para gente chegar aqui e destrinchar os principais fatos, Gabriel, eu queria que você falasse sobre o que estava acontecendo no Brasil antes da ditadura, que é bem importante também, né, Gabriel? Claro, a gente não pode falar de momentos como esse sem considerar o contexto, né? O primeiro passo desse contexto foi a eleição do Jânio Quadros nas eleições de 1960, né? Que tinha um slogan lá bonitinho, né? A musiquinha da vassourinha. Varre, vassourinha. Vamos colocar a vassourinha aqui. Varre a bandalheira. Varre, vassourinha. Varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Esse é o jingle dele. Ouso dizer que é um dos maiores jingles, uma das maiores obras de marketing político que nós já vimos no Brasil, porque esse jingle, né? Esse jingle é sensacional. E eu não lembro agora exatamente qual era o cantor da época que gravou esse jingle, mas era o cantor do momento, entendeu? Então foi o Jango vinha de uma ascensão meteórica, o cara sai de vereador na cidade de São Paulo em poucos anos para prefeito, governador e candidato a presidente por um partido pequeno, né, o PTN. Lembra alguém aí essa história? Lembra, né? De 30 em 30 anos o Brasil elege aí uma coisa, um outlier, né? Alguém fora da curva. De 30 em 30 anos ocorre um negócio desse, é incrível. Podemos aguardar aí que em 2048 teremos surpresas. Meu pai. Mas veja bem,
O Jango ganha e renuncia no meio do mandato. E a renúncia do Jango traz muita instabilidade para o país. Ele deixa, e é interessante, Ricardo, uma coisa, né? Como as regras da época também favoreceram essa instabilidade. Porque, veja bem, o presidente Jango foi eleito separado do vice. Havia eleições para presidente e para vice. Que interessante. Então, o Jango ganhou para presidente e o seu vice não. O vice eleito era da oposição. O vice eleito foi João Goulart, do PTB. PTB. O antigo PTB, né? Nada a ver com o atual. O PTB velho de guerra. E aí, Ricardo, com a renúncia do Jânio, que era um quadro de centro-direita, muito pautado por questões morais, né? Assume o Jango, que era de centro-esquerda. Então, pensa, é uma guinada no governo, né? É uma guinada na política exterior. E com esse contexto, né, de instabilidade pela renúncia do Jango e pela entrada do João Goulart, o Brasil passa a ter alguns movimentos muito interessantes de reformas de base, as chamadas reformas de base, né? Reforma agrária, entre outras, estatização de empresas, né? O governador do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros, se não me engano, Leonel Brizola, a estatizar as empresas estrangeiras lá no Rio Grande, né? Isso foi causando uma certa desconfiança das classes abastadas no Brasil, né? Os movimentos campesinos em luta pela reforma agrária. Então, o Brasil era um país muito efervescente, né? E sob o pretexto de afastar o fantasma do comunismo, né? Esse fantasma que logo vai completar um século que nos assombra, né? O fantasma do comunismo. É por isso que é dito, né? Ditadura civil, empresarial, militar, né? Que é uma aliança, não é só dos militares, enfim. Há essa configuração de forças, né, sob esse pretexto de que o João Goulart iria instaurar um regime comunista no Brasil, que é completamente leviano, é completamente falso, é mais um espantalho da história da política brasileira, né? E até um dado interessante, Ricardo, eu estava, né, nós recém-completados 58 anos do golpe aí, e é época das coisas pipocarem, né? E um grande amigo meu, historiador Murilo Cleto, ali da Grande Itararé, postou um negócio muito interessante. Ele contrapôs a nota escrita pelo Ministério da Defesa a favor da, entre muitas aspas, revolução, né, com a pesquisa Ibope realizada na época, certo? Exatamente. Uhum. Olha que interessante, Ricardo. 42% dos paulistanos, certo? Entre 20 e 30 de março, véspera do golpe, e apontaram que Jango era ótimo e bom para 19% dos entrevistados. E destes, 79% achavam que as reformas de base eram necessárias. Quase 80% dos paulistanos, pense bem, aqui, o centrão de São Paulo, avaliavam que as reformas de base, reforma agrária, estatização, eram reformas necessárias, certo? Sendo que a reforma agrária tinha o apoio de 70% dos paulistanos. Né? Veja bem, nós não estamos fazendo essa pesquisa no interior do Brasil, nós estamos fazendo no grande centro, né, o grande centro urbano do país, o grande polo econômico do país, né? E para 55% o presidente adotava medidas de interesse público, né? Mas veja bem, e dessa pesquisa, apenas 16%, Ricardo, responderam que João Goulart buscava criar um regime comunista no Brasil, certo? Ou seja, isso não era uma preocupação, Ricardo. No grande centro urbano, no grande centro econômico do país, o regime João Goulart não era uma ameaça comunista, entendeu? Então, se havia algum anseio na época por parte da população, não era pela deposição do presidente, né? Ainda mais por meio de um golpe. O que muda nesse cenário é após o golpe, né? Precisamos lembrar também que haviam think tanks que trabalhavam essa questão do regime comunista, da sombra do comunismo no Brasil, com materiais muito bem trabalhados, né? Tivemos a marcha da família enfim, esse negócio persiste até hoje, negócio chato do caramba, né? Mas após o golpe, no mês de maio, 2 meses após o golpe, 54% dos paulistanos diziam ser benéfica a derrubada do presidente
e 34% alegavam que ele estava levando o Brasil para o comunismo. Ricardo, olha só, mesmo com esta rápida inflexão da opinião pública, nunca houve consenso, pelo menos ali na pesquisa, porque as pesquisas eram limitadas na época, né? Aham. Se restringiu a São Paulo. Ou seja, mesmo com essa rápida inflexão da opinião pública, não havia consenso para apoio ao golpe, certo? E lembrando que o que havia de fato era um farto apoio das classes abastadas, das classes A e B, né? Esses estratos sociais, pela deposição do presidente, né? E no fim, as Forças Armadas serviram realmente como fiel da balança. Serviram como fiel da balança. Essa marcha aí que foi comandada por Cunha Bueno, né? Cunha Foi Bueno. uma das maiores marchas que o país já viu. Um junto com padre as diretas. americano também encabeçava essa marcha. Uhum. Interessante, Gabriel, é que o Jango, taxado como comunista, ele era cobrado por Brizola, que também não é comunista, todo mundo sabe. Ele era cobrado por Brizola por reformas mais contundentes. Então ele era cobrado pela própria esquerda, que não era uma extrema esquerda. Havia, né, a marcha camponesa, havia pessoas de extrema esquerda, mas não tinha tanta influência no governo dele. É interessante pontuar isso daí também, né? O governo dele foi um governo muito truncado. Precisamos lembrar também que para ele assumir houve um chuncho, né? Uma jabuticaba brasileira. Instauraram ali um parlamentarismo, né? Com Tancredo Neves à frente ali por alguns meses após a deposição do Jango, até o Jango poder assumir. Então, até mesmo para o Jango assumir, houve dificuldades. Ele estava voltando da China, não pôde voltar, teve uma encrenca ali. Esse período é cheio de nuances, né? É cheio de nuances. E a farta documentação, a fartos depoimentos, né? Materiais produzidos pela imprensa brasileira a respeito desse período, né? Eu até recomendo, né, dicas culturais sobre esse assunto aqui, pelo amor de Deus. Não dá para indicar mais de 10, ainda vai faltar. Tanta coisa boa que tem sobre o período da época, né? Mas a gente precisa lembrar, Ricardo, que a ditadura era para ser um processo de transição. O golpe era para ser transicional. Tanto é que, ainda assim, na mesma pesquisa de maio, logo após o golpe, 80% dos cariocas e 77% dos paulistanos diziam ser o voto direto a melhor forma de escolher o próximo presidente. Um ponto importante, Gabriel. Em 31, né, de março de 64, teve o golpe militar. A próxima eleição seria quando? A próxima eleição seria em 65. E é muito interessante que alguns pré-candidatos à presidência de 65 apoiaram o golpe militar, né? Entre eles, o Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, vamos dar nome aos bois. Tinha que ter nome de todo mundo aí, ó, até do pessoal que participou da marcha. Tinha que ter um nome, um memorial histórico. Todo esse povo aí que tem esqueletos no guarda-roupa tinha que ter a lista aí, mas que eu lembro de pré-candidatos aí que apoiaram, endossaram o golpe, né? O Carlos Lacerda do Rio de Janeiro, Magalhães Pinto de Minas Gerais, entre outros, né? Interessante que para as eleições de 65, os pré-candidatos seriam esses dois que eu citei, mais o retorno do Juscelino Kubitschek, né? Que tiveram os planos frustrados e logo depois, Carlos Lacerda, por exemplo, logo depois que percebeu que o negócio não era transitório, não era uma simples deposição, os caras vieram para ficar, ele se une ao velho desafeto, né, o Juscelino Kubitschek, e formam ali uma aliança entre políticos experientes ali pela volta das eleições. O que nós podemos ver que não aconteceu, infelizmente não aconteceu. O golpe foi dado com o pretexto de arrumar o país e preparar o país para as eleições de 65. E, né, 20 anos depois, apenas em 85, tivemos eleição, ainda que direta. Ainda que indireta, né, pelo colégio eleitoral. Um ponto importante aí, vamos destrinchar mais um pouco o golpe. O dia do golpe. Boatos de envolvimento dos Estados Unidos. Olha, Ricardo, eu acho que essa história de boato tem que cair por terra, entendeu?
Já Chegou passou. a hora, né? Isso era boato lá atrás. Isso era boato antes do departamento americano abrir os documentos, né? A E quebra do mostrar sigilo. que abrir o sigilo e mostrar que a Operação Condor não foi um conto de fadas, né? Eles operaram seriamente para desestabilizar os regimes progressistas na América Latina, né? Eu acho que eles levaram um susto muito grande com a Revolução Cubana e decidiram que aqui não, Pica-Pau. No meu quintal não vai ter mais isso, não. E aconteceu isso com Allende no Chile, né? Houve também ali na Argentina. São os principais países latino-americanos, né? Os principais países da América do Sul. E no Brasil, né? A farta documentação comprovando que as Forças Armadas Americanas estavam com porta-aviões e navios prontos para atacar o litoral brasileiro ali na região do Rio de Janeiro. Muitos julgam, Ricardo, é muito fácil julgar a grandeza do João Goulart, sabe? Porque o João Goulart decidiu que não ia derramar sangue brasileiro. Ele foi muito firme em não resistir ao golpe contra o anseio dos seus apoiadores, né? O Leonel Brizola foi um dos principais defensores da revolta contra a deposição dele, mas o João Goulart foi muito sensato e é preciso reconhecer a grandeza que ele teve de não querer derrubar uma gota de sangue sequer. Talvez ele tivesse informação que o Brizola não tinha, né? Talvez ele tivesse informação de que se houvesse resistência haveria uma invasão. Até porque precisamos lembrar que o golpe não foi dado pelo exército como um todo, né? Foram alguns regimentos. Isso foi liderado pelo Mourão Filho. Ainda haviam setores do exército, regiões, né? Legiões do exército ali em alguns estados da federação que não eram favoráveis ao golpe e estavam à espera da ordem do presidente. A ordem veio. Não vamos reagir. Né? Não vamos reagir. Um ponto interessante também, historicamente, é que eles fizeram de tudo para o golpe não ser na lua minguante, porque o que é na lua minguante não prospera. Existem relatos disso. Foi na madrugada de 31 de março de 64, quase foi 1º de abril, hein, Gabriel? Quase foi 1º de abril. Alguns dizem que foi 1º de abril, né? Porque os caras começam a movimentação à noite de 31 de março e amanhece 1º de abril com as tropas nas ruas, né? A minha mãe, ela é de 17 de fevereiro de 64. Minha mãe era uma neném de colo quando tudo isso aconteceu. Ela tinha entre 2 meses ali. E ela conta o que a mãe dela falava, né? Eles moravam em Taubaté, interior de São Paulo. E a minha avó sempre contou para ela que ela saiu com a minha mãe no colo para a rua e não entendia todos aqueles soldados nas ruas, né? Ela não sabia o que estava acontecendo. Demorou, e a gente precisa lembrar que a informação na época não tinha a velocidade que ela tem hoje, as coisas hoje são muito instantâneas, né? Então, até o povo entender o que tinha acontecido, até o povo entender o que estava acontecendo, demorou muito tempo, não foi uma coisa assim tão rápida e instantânea, como as coisas são hoje, né? Hoje, um marreco desiste de ser candidato a presidente, meio-dia, o Brasil inteiro está sabendo e comentando, né? Naquela época não era assim. Demorava um pouco mais. E para conhecer um pouco mais dos detalhes dos 21 anos, Gabriel, e ajudar nossos ouvintes a entenderem, tirar esse revisionismo da cabeça, vamos entender os acontecimentos mais importantes desses 21 anos, vamos dividir a história com os mandatos aqui de cada presidente. Vale lembrar que as eleições dos presidentes nesse período eram indiretas, eles tomaram poder, prometeram muita coisa, mas começaram a fazer eleições diretas, de fachada, que era um processo antidemocrático. Tinha só um partido. Tinha um partido que era deixavam existir o partido. Tinha Arena e MDB. E o Arena possuía o controle da Câmara dos Deputados, do Senado. Primeiro, antes de entrar nos presidentes, como que se dava esse controle, Gabriel? Olha, Ricardo, o pluripartidarismo no Brasil foi suprimido em 66, né? Se eu não me engano, pelo ato institucional número 2. Posso estar enganado, não sei se foi o 2 ou foi o 3, né? Os partidos políticos no Brasil foram suspensos e aí criaram 2 partidos, né?
a Aliança Renovadora Nacional, se não me engano, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro. Movimento Democrático Brasileiro. A Arena serviu como partido de sustentação do regime, e o MDB, o Manda-Brasa da época, né? O nome histórico aí, o nome histórico dos antigões, o Manda-Brasa ficou como partido para agregar a, entre muitas aspas, oposição consentida ao regime, né? Precisamos lembrar que muitos políticos tiveram os mandatos cassados, alguns tiveram que ir para o exílio, né? Os principais opositores, aqueles que eram intolerantes, não aceitavam o regime militar, foram mandados para o exílio, e alguns que puderam ficar e organizar a oposição consentida ao regime ficaram no MDB, né? Grandes figuras aí como Mário Covas, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, né? Aqui no Paraná, um pouco mais no fim do regime, tivemos aí a figura do José Richa, né, do Roberto Requião, que são figuras que vieram aí no fim do regime militar, mas são do MDB. Então, Ricardo, e funcionava da seguinte forma: a Arena até o fim da ditadura, até os anos finais da ditadura, tinha a grande maioria dos parlamentares, e elegia de forma direta aqueles que a junta dizia que era o candidato, né? Era sempre o candidato da Arena e o candidato do MDB. Ele não dava nem pro cheiro. Não dava pé, não, na disputa, né? Até muitas vezes o MDB lançou a chamada, não é candidatura, é a anticandidatura, né? Porque tinha que lançar uma candidatura de qualquer jeito e sabia que ia perdendo na eleição indireta. Mas eram esses dois partidos que deram sustentação, né? E é interessante, eu estudo isso, Ricardo, falo com propriedade. O MDB, ele foi criado do nada, né? Foi criado do nada apenas para abrigar a oposição consentida, e é muito interessante, você pega alguns depoimentos daqueles que foram para o interior do Brasil organizar esse partido, organizar a oposição consentida ao regime, né? Há relatos, Maurício Fruit, aqui no Paraná, entre outras figuras que foram para o interior organizar o MDB durante a ditadura. E são relatos assim interessantíssimos de como se organizar um partido, de como tornar um partido forte como ele é hoje. É um trabalho de muitos anos. O PMDB apenas está num momento de inflexão, num momento de baixa, como já teve outros ao longo da história, né? Embora esse seja o maior, isso não muda o fato que o PMDB ainda é um partido muito enraizado, um partido considerável, um partido muito forte, né? E estruturalmente falando é o mais forte do Brasil, sem sombra de dúvidas. Gabriel, aí, explicando bem aí essa parte de como aconteceu o controle, vamos entrar aqui nos presidentes, né? Nas principais ações desses presidentes. A gente começa com o Castelo Branco, e o que chama atenção é que ele começa com 2 atos institucionais ali, se eu não me engano, o 1 e o 2. E o que marcou os primeiros anos e o que marcou o governo Castelo Branco, o período Castelo Branco, a era Castelo Branco? Olha, precisamos falar também que o Castelo Branco não era nenhum jovem, né? Era um marechal do exército, e por incrível que pareça, apesar dele ter sido escolhido para ser o primeiro presidente da ditadura, o governo dele foi muito curto, inclusive, né? Ele fez um governo mais de transição. Sob a tutela do general Castelo Branco, que se criou a expectativa, que se manteve viva a expectativa do regime militar ser transitório. Então, eu acho que o que marca o primeiro governo do general Castelo Branco é a expectativa da transitoriedade do regime, né? Eu acho que esse é o principal marco do governo dele, porque foi um governo de tomar a casa, né? Se deparar com a situação, ver o que era possível ser feito e organizar as próximas eleições. Pelo menos essa era a desculpa oficial do governo. Acontece que o governo dele foi muito curto, né? Ele morre, se não me engano, ele morre em 67, 66, não lembro agora. E quando ele morre, essa expectativa é frustrada. É frustrada porque quem assume após ele é o
é o general Costa e Silva. E, Ricardo, a gente precisa lembrar que, por mais que as Forças Armadas tenham governado o país por 21 anos, mesmo no governo, as Forças Armadas não eram, né, uma força política e social e militar homogênea. Exatamente. Haviam setores diferentes das Forças Armadas, e a gente pode separar elas aqui de forma bem simplória entre linha dura e os moderados, né? Castelo Branco não era da linha dura. Castelo Branco era tido como moderado. E quando ele morre e assume Costa e Silva, entra um da linha dura. Deixar uma informação, a morte dele é 18 de julho de 1967, exatamente. Tá 67. Tá bem aí nas datas ainda. Aí. 67, exatamente. E daí tem essa troca. Quando a gente faz essa troca, não foi uma troca simplesmente de nome, mas foi uma troca de corrente. Se a gente pode separar o Exército Brasileiro e esse período em duas correntes, era dos moderados, entre muitas aspas, moderados, né? E aqueles que eram linha dura. E a gente pode reparar a diferença desses governos, principalmente em dois sentidos. Em relação à censura às artes e à mídia, ao jornal, à informação, e também com a repressão aos opositores, né? A repressão contra a oposição política e a oposição armada. São dois momentos. Quando Costa e Silva assume e fica, nós temos ali, né, essa reunião que foi até gravada, tem o áudio dessa reunião, que eles discutem implantar ou não o AI-5, que foi o mais brutal ato institucional da ditadura, né? E é uma reunião muito interessante, tem disponível por aí, recomendo que ouçam a reunião, o debate, eles tomando a decisão ali se implementam ou não. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à contra-revolução. E o governo Costa Silva foi o primeiro governo assim da ditadura muito difícil, muito, muito, muito duro, né? Foi instaurado o AI-5 e a partir daí, né, o exílio comeu solto, a repressão comeu solta. O que significa o ponto AI-5 aí no governo Costa e Silva, esse linhadura, o primeiro linhadura a entrar no... Olha, Ricardo, resumidamente, vou até tentar usar as palavras de um dos indivíduos que estava presente na reunião, né? Bom, se instaurarmos o AI-5, de fato nos tornaremos uma ditadura, né? Mas as favas do bom senso, né? Se temos que fazer isso, vamos fazer. Pelo bem geral da nação, vamos recrudescer o regime. O AI-5 é, de fato, o recrudescimento da ditadura, né? Ele recrudesce, ele favorece muito a censura, a repressão, a oposição. Nossa! Sem dúvida nenhuma, o AI-5 é um dos episódios mais tristes da história do Brasil, né? Ricardo, a instauração do AI-5, ela chega a ser, na minha avaliação, até mais grave do que a própria deposição do João Goulart. Porque quando houve a deposição do João Goulart sob a tutela do Castelo Branco, ainda se havia, como eu disse, a esperança de ser algo transitório, né? De que eleições seriam organizadas. E com a morte do Castelo Branco, a chegada do Costa e Silva, a instauração do AI-5, todos tiveram a noção de que os caras tinham vindo para ficar, né? O AI-5 foi... Gente, há fartos documentários sobre isso que falam que o AI-5 foi a última pá de cal na esperança do povo brasileiro de que aquilo seria transitório. Que ali foi decretada a suspensão dos direitos políticos dos cidadãos considerados subversivos. E subversivos naquele tempo eram quem? Quem era de esquerda, comunista? Ricardo, quem entrava um... Ricardo, eu vou dar um exemplo para você de como isso é grave, né, quando falamos de liberdades individuais e de direitos humanos. Ricardo, tem um vizinho teu que não gosta de você. Aí, um vizinho que não gosta de você ouvindo bossa nova alto aí de manhã, né? Não gosta que você fique ouvindo essas músicas aí, enfim. E o cara te denunciava falando que, nossa, ele escuta música subversiva.
Ah, isso, eu não gosto dele. Ah, olha só, atividade subversiva aqui na casa do meu vizinho. Os caras iam e... De vez em quando Au! acontecem umas atividades subversivas por aqui, mas vamos deixar em off. É só para você ter noção, entendeu? Não precisava muito, né? Ai, agentes perigosos, subversivos, ameaças ao Estado. Precisamos lembrar que isso tudo era pretexto para prender quem eles bem entendiam, né? A ditadura não perseguiu e torturou apenas pessoas de esquerda. A ditadura não perseguiu e torturou apenas pessoas subversivas, apenas pessoas envolvidas com a oposição, tá? O AI-5 foi o pretexto, o AI-5 foi o ato que abriu a caixa de Pandora, entendeu? E as coisas ficaram muito tensas. A gente precisa lembrar que o AI-5 é de fato o ponto de inflexão da ditadura. Veja bem, pessoas foram perseguidas, fichadas e torturadas simplesmente por questões de vizinhança, simplesmente por questões pequenas, entendeu? O general, o coronel não ia com a cara de alguém, isso já era pretexto para fazer alguma coisa com o cara, entendeu? Então o AI-5 abriu a caixa de Pandora, soltou os demônios, né, no Brasil por muitos anos aí, e infelizmente, esse foi o grande marco do governo Costa e Silva, o AI-5. Inclusive é conhecido como o ano que não acabou, né? O 1968. Costa e Silva e o AI-5. Para quem quiser saber mais, a gente vai dando dicas aqui durante o podcast. CPDOC. Entra lá no site do CPDOC, tem explicando tudo o que aconteceu, dando detalhes. Entrem lá que a gente quer fazer um negócio mais enxuto aqui. Se a gente entrar, vale um episódio só pro AI-5. Vale o episódio só para ele. Ali foram muitas pessoas presas, foram 10 anos que a gente pode considerar um dos piores aqui do nosso Brasil. Gabriel, Costa e Silva sai, Médici entra. E com o Médici, um milagre econômico. Olha só, milagre econômico. O que mais marcou ali o governo Médici? Ricardo, o governo de Emílio Garrastazu Médici foi marcado pelo milagre econômico, né? O Brasil nunca cresceu tanto quanto cresceu no governo dele, né? O Brasil registrava taxas de crescimento na casa dos 10%, 13%. E por isso que é chamado de milagre econômico. E também precisamos lembrar de outra coisa. Enquanto, por um lado, o governo Médici foi marcado pelo milagre econômico, o governo Médici também foi marcado pelo seguinte: o milagre econômico trouxe muita popularidade, muito apoio, adesão ao regime militar, entendeu? De que os militares estavam botando o Brasil no rumo certo. E aproveitando desta popularidade, aproveitando do efeito psicológico e social do milagre econômico, o governo Médici também foi o governo mais repressivo que o Brasil teve, né? Ele foi justamente o presidente do meio ali, né? Ele aproveitou o milagre econômico para praticamente dizimar a oposição armada, né? Os movimentos armados que faziam oposição ao governo. Se não me engano, é no governo dele que conseguem montar a Marapuca e assassinar o Marighella. É no governo dele que eles dizimam ali aquela resistência armada lá do Araguaia, esqueci agora. A guerrilha do Araguaia, né? A guerrilha do Araguaia. Inclusive, interessante que os remanescentes, os sobreviventes da guerrilha do Araguaia, alguns anos depois, no pluripartidarismo, fundam o PCdoB, né? O PCdoB é fundado pelos sobreviventes da guerrilha do Araguaia. E, falando nisso, Ricardo, aproveitando, o milagre econômico acontece no governo dele, mas o milagre econômico também o Brasil começa a embicar para baixo no fim do governo Médici, né? A gente pode elencar dois pontos de inflexão da ditadura, justamente quando o milagre econômico começa a cair, né? Nós entramos nos anos 80, fim dos anos 70, começo dos anos 80 ali, que começa a década perdida, né? Os anos 80 para o Brasil foi chamada a década perdida.
Gabriel, o ponto importante aqui, ó, para falar mais sobre o milagre econômico, pico de 23,3% no PIB. Nessa época foi criada ali a Transamazônica, que ainda tá só barro. A Transamazônica é uma rodovia entre aspas, né? Porque ainda tem muito barro, partes não feitas lá. Ponte Rio-Niterói e as usinas Angra e também Itaipu, tudo nessa época, assim. Então foi um dos fatores que ajudaram nesse milagre econômico, né? Olha, Ricardo, embora seja alvo de muita contestação, né, os anos da ditadura, inclusive, principalmente na época do milagre econômico, é marcado por grandes obras de infraestrutura, as quais você citou, né? Eu acho que a gente não pode negar que alguma coisa de bom tinha que sair disso daí, né, Ricardo? Não é possível. Tanta desgraça, tanta morte, perseguição, não poder votar. Olha, eu pessoalmente, só de pensar em ficar 20 anos sem votar, velho, nossa, é muito frustrante. É deprimente um negócio desse. Entendeu? É deprimente. A grande herança que fica foram essas grandes obras de infraestrutura, né? Principalmente Itaipu. Itaipu, na minha avaliação, é o grande legado dos anos, o grande legado positivo dos anos militares, principalmente na questão da infraestrutura, foi o único. Sem falsa modéstia, o único legado positivo foi a nossa Itaipu, né? E, enfim, vamos passar para o próximo, que o próximo é mais interessante. Figueiredo. Chegamos a Figueiredo, que é o último presidente, né, da militar. Não é Figueiredo? Não é Figueiredo? Ernesto Geisel. Ah, Geisel, eu pulei do Geisel. Início da abertura política, olha só. Não, você esqueceu o bom velhinho. Gabriel tava balançando a cabeça enlouquecidamente. Como assim? Você pula o bom velhinho e pula direto pro cavalo? Não! Voltamos não aqui aceito! pro Geisel, para ter a lei da anistia. Tem que ter o início da abertura política, né, Gabriel? Ricardo, precisamos lembrar que... falando que nem o álcool, precisamos lembrar que o Costa e Silvio Médici eram da linha dura, tá? E quando volta o Geisel não é da linha dura, inclusive o Geisel, ele tem conflitos declarados com os militares da linha dura. Como o Médici tinha aproveitado o milagre econômico para suprimir de vez a revolta armada, a oposição armada, então o governo Geisel foi um governo mais tranquilo com relação às ações. Gabriel, para explicar para o pessoal o moderado e o linha dura, a gente pode usar uma analogia aqui do Capitão Nascimento e o Matias? Tipo, um é o linha dura, outro é o moderado? Cabe isso. A fim de simplificar o conceito, vale sim. Tropa de Elite aqui, ó. Quem assista a Tropa de Elite, veja o Matias e o Nascimento. Quem que é o linha dura, quem que é o moderado? Aí eu fico na dúvida ali também. Mas vamos tocar. O Geisel, enfim, ele assume com a oposição armada já enfraquecida. É um governo que não é marcado por grandes atos da oposição armada, mas é marcado principalmente porque o Ernesto Geisel começa a gerenciar a massa falida do milagre econômico, né? O Ernesto Geisel é o presidente que começa a se deparar com o início daquele que seria o pesadelo do Brasil até o Plano Real, que é a inflação. A inflação não é um mal único e exclusivamente do governo Sarney, né? Piorou muito no governo Sarney, mas ela começa ali no fim do milagre econômico, no início dos anos 80, no início da década perdida. E o Geisel, ele faz um governo muito modesto e muito recluso. O Geisel é marcado por uma tragédia familiar, né? Ele perdeu um filho muito cedo, e os biógrafos dele dizem que a perda do filho o marcou profundamente pro resto da vida. Ele era uma pessoa muito reservada, muito reclusa, né? E essas características pessoais do Geisel marcaram o seu governo. Mas a gente precisa lembrar também que o Geisel, ele criou muito entrevero, muito conflito com a linha dura, justamente porque foi ele que deu início ao processo de abertura do Brasil, né? Ele é tido pela linha dura aí como um fraco, como alguém que quebrou o regime, quando na verdade ele reconhecia que o regime não tinha mais condições de sustentação, porque não conseguia dar jeito na inflação,
né? Já tinha a questão do Vladimir Herzog, que havia eclodido, já vinha de uma efervescência muito grande com relação à censura, e sem falar que acabou-se o apoio financeiro do exterior para sustentar ali o milagre econômico. Então, o Geisel é o primeiro a ter que administrar essa massa falida que ficou pós-milagre econômico. Né? E, na minha avaliação, o ponto mais positivo do governo Geisel são dois. Né? Ele, por ser moderado, não ser linha dura, a repressão e a censura dão uma arrefecida, eles dão, né? Ufa, deu para dar um suspiro após os anos Costa e Silva e Médici, mas principalmente é marcado pelo início do processo de anistia, né? Esse é o grande marco do Geisel. O início do processo de anistia que se concretiza no próximo governo ali. Figueiredo era moderado? Figueiredo era mais Matias ou mais Capitão Nascimento? Figueiredo era um cavalo. Vou falar pra você, o Figueiredo era um cavalo, tá? O Figueiredo era um grosso, Eu falo que ele é um cavalo porque ele teve a pachorra de, numa entrevista, falar que ele preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, tá? Então, o João Ernesto Figueiredo, o último desses 5, ele era da linha dura, o Ricardo, mas praticamente sobrou para ele a bucha de finalizar o governo. E ele pouco pôde fazer, entendeu? Ele pouco pôde fazer. Foi um governo de transição, foi um governo assim, pô, vai acabar isso aqui, né? Né? Figueiredo foi basicamente isso. Figueiredo é um presidente esquecível, Ricardo. Tá? Uma pessoa desprezível, asquerosa. Não que os outros não fossem, né? Mas o João Ernesto Figueiredo foi o presidente, e você vai ter que editar tudo isso, tá? Quem vai se fuder com essa parte é você. Não sei. Só fica a parte do cavalo. Não sei se farei isso. Vai fazer essa assim. parte é muito boa. Dá pra fazer os highlights. Vou fazer os highlights aqui só com você xingando. Bom, enfim, o grande marco do Figueiredo, aquilo que marca o Figueiredo, a coisa mais importante que ele fez na vida dele foi sair da presidência. Tá? A coisa mais importante que o Figueiredo fez na vida dele foi sair da presidência. Tá bom? Gabriel, vamos enriquecer isso então. Porque existe um paralelo. A gente precisa fazer aqui uma comparação entre a saída do governo militar do Brasil, que a coisa mais importante do Figueiredo foi sair, foi acabar, mas existe um paralelo que a gente pode fazer com a Argentina. A Argentina, os militares foram arrancados, né? No Brasil foi um processo diferente. Para comparar, Ricardo, a junta militar argentina perdeu a mão do governo quando comprou guerra com a Inglaterra pelas Malvinas. O povo sentiu muito o envio dos seus jovens para serem mortos na Guerra das Malvinas, né? Foi um massacre, a Inglaterra massacrou os soldados argentinos nas Malvinas. E a Guerra das Malvinas foi um fator determinante, foi de fato o ponto de inflexão que fez a junta perder a mão do governo e a junta acabou deposta. Né? E, Ricardo, enquanto isso, no Brasil, a transição democrática ela foi tocada pelo governo militar. As regras da transição democrática no Brasil foi obra de engenharia social e política de Golbery e do Couto e Silva. O Golbery fez o seguinte, não, o PTB não vai ficar com o Brizola, vai ficar com a Ivete Vargas. Os caras mudavam as regras do jogo em desfavor dos seus desafetos antigos, entendeu? Em desfavor... Enfim, a transição democrática no Brasil ela foi tutelada pelos militares. Os militares disseram, vai ser assim, vai ser assado, piriri, pororó. E, Ricardo, a gente estuda a dependência de trajetória, né? De como as escolhas do passado moldam o nosso futuro. A gente pode ver isso claramente na relação do Chile, da Argentina e do Brasil com suas ditaduras. Né? A Argentina e o Chile tratam suas ditaduras com muita firmeza e reconhecendo que foi um período muito trágico, nebuloso, né? Inclusive prenderam muitos dos envolvidos com as suas ditaduras. Né? Prenderam. No Brasil não teve nada disso, velho. Porque um ponto importante aqui é que a anistia, a gente olha, o pessoal que cometeu o que era considerado crime, voltaram para o Brasil, eles foram anistiados, mas a anistia também foi principalmente para os militares, né?
a maior anistia que o Brasil concedeu não foi para os exilados políticos, foi para os militares. E este é um problema muito sério da transição democrática ter sido tocada pelos militares, entendeu? E o maior erro da redemocratização brasileira, o maior erro, foi a anistia para os militares. O Brasil não puniu os seus ditadores. O Brasil não puniu os seus torturadores. O Brasil não puniu. O Brasil não deu exemplo, entendeu? E nós escolhemos, dependência de trajetória, nós escolhemos o fruto disso hoje. Né? O Brasil não ter exorcizado o seu período ditatorial, né? Ter feito tribunais condenado aqueles que torturaram, aqueles que mataram seus semelhantes, mataram os seus compatriotas. Enfim, o Brasil passou panos quentes para a sua ditadura e é por isso que a ditadura é objeto de tanto revisionismo no Brasil hoje. É incrível como as pessoas tentam revisar esse período histórico, falando que foi revolução, falando que não houve tortura, falando que não houve isso, não houve aquilo. Isso tudo só é possível porque anistiaram os militares. O perdão aos militares é o maior erro da redemocratização brasileira. Então, mesmo saindo esse cavalo do Figueiredo, promoveu uma coisa bem errada, né? Por esses motivos que tem um certo cidadão aí que faz homenagens até hoje a um torturador, né? O Carlos Alberto Brilhante Ustra. O filho dele anda com a camisetinha. Por esse motivo, a anistia. Esse povo só anda desse jeito e se gaba desse jeito porque não foram mortos no ninho. Quando eu digo mortos no ninho, eu falo em relação a serem julgados, né? O Brasil tratar como deveria ter tratado sua ditadura. Né? Como o Brasil passou panos quentes para a sua ditadura, tá aí, ó, um monte de filhote solto falando merda por aí sobre o período mais triste do Brasil. A ditadura militar foi o período mais triste do Brasil, não tem comparação, não tem. Aqui passamos pelo último presidente, agora eu queria que você falasse um pouco de heranças, assim, para a gente finalizar, Gabriel. Herança da ditadura. O que temos de herança da ditadura? Olha, são muitas, infelizmente, Ricardo, mas eu vou focar em algumas principais. Primeiramente, quero começar pelo único ponto positivo, né, que é fruto do milagre econômico, que são as grandes obras de infraestrutura, né, como você citou, Itaipu, a própria Transamazônica, né, Ponte Rio-Niterói, são o verdadeiro grande marco positivo da ditadura foi esse. Os negativos são tantos, Ricardo, que, olha, vou começar aqui. Uma herança que perdura até hoje na nossa Constituição é a tal da medida provisória, certo? Os presidentes militares governavam sem o parlamento. Os presidentes militares não precisavam do parlamento, editavam decretos, editavam medidas sem anuência do parlamento. E essa é uma herança que ficou. Infelizmente, a possibilidade do presidente governar sem o parlamento. Conseguir expedir medidas consideráveis, medidas de muito impacto, numa simples canetada que tem vigência por 6 meses, ainda que depois de 6 meses o Congresso tenha que validar, essa é uma herança. O presidencialismo brasileiro é muito forte, o presidente brasileiro é muito forte, graças à herança, dispositivos que foram mantidos da ditadura militar na Constituição brasileira. Tá? Então, a maioria dos defeitos do sistema político, principalmente em relação ao presidencialismo, esse presidencialismo forte perante o parlamento, é uma herança maldita do período ditatorial. Tá? Entre outros, nós podemos aí destacar com relação às perdas, né? As mortes, quantas vidas foram ceifadas nos porões da ditadura. Né? Essas perdas são incomensuráveis, não dá para mensurar, né? Quantas vidas foram ceifadas, quanta morte, quanta dor, quanta tortura. Um dos livros mais difíceis que eu li foi justamente aquele Brasil Nunca Mais, que relata com detalhes os processos de tortura que eram aplicados no Brasil. E, Ricardo, procedimentos de tortura, os procedimentos de tortura brasileiros eram objeto de exportação. O Brasil exportava métodos de tortura naquela época. Nós éramos pioneiros
e métodos de tortura. Entendeu? Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar baixo. É um ponto que não cabe revisionismo nenhum. É um ponto que tem que ser repugnado com todas as forças possíveis, que é o aspecto brutal, desumano da perseguição política, das mortes que marcaram nosso período ditatorial. Essa perda é incomensurável, né? Enquanto os dispositivos constitucionais que ficaram, né, tornando esse presidencialismo muito forte, podem ser revistos com reformas, nada paga, nada vai trazer de volta as vidas que foram perdidas nos porões da ditadura, né? Enquanto você falava, eu estava vendo aqui imagens de tortura, pau de arara, entre outras coisas. E isso, aqui, afogamento, tinha torturas com choque elétrico, pimenta. Em documentosrevelados.com mostra detalhes também sobre outros tipos de tortura que aconteciam. E, às vezes, muitas dessas vezes, em frente à família, né? Torturavam em frente aos filhos. Que isso fique gravado, que isso mostre o que aconteceu na ditadura e não esse revisionismo histórico cretino que está acontecendo, né, Gabriel? Com certeza. Gabriel, falamos demais e estamos finalizando aqui o Entre Fatos especial histórico sobre o golpe de 64. Fale golpe com vontade, Gabriel, porque foi golpe, né? Foi golpe. Embora 2016 há muita margem para discussão, né? 64 não há margem para discussão. Tá? Não cabe. Foi golpe. Entendeu? Golpearam a democracia, golpearam o país. Não tem outra palavra. Revolução. Não vou nem terminar, mas já você vai editar Revolução de Cuerrola, tá? Não vou editar, não. Eu não vou editar. O Entre Fatos de hoje está ficando por aqui. Você que não segue, compartilhe esse Entre Fatos com seus coleguinhas. E você que está ouvindo pela primeira vez, clica aí no botão de seguir. Gabriel, antes de finalizar, a gente deu várias dicas culturais aqui. Eu queria jogar essa para sua mão. Uma dica cultural sobre a revolução, que não é revolução, sobre o golpe de 64, Gabriel. Eu não vou dar uma dica cultural, não. Vou dar 3. Material sobre isso não falta. O livro que eu citei, né, Brasil Nunca Mais, que relata com detalhes ali as práticas de tortura, né? Mas para quem tem preguiça de ler, a gente precisa reconhecer que o brasileiro não tem o hábito de leitura. Para quem tem preguiça de ler, há um filme muito bom chamado Batismo de Sangue, que, se não me engano, retrata o mesmo padre que escreveu o livro, ou um dos padres que escreveu o livro Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais é de Dom Paulo Evaristo, exato ou não? Não, acho que não. Mas, enfim, tem o livro de um padre e tem o filme que trata de alguns padres, que chama-se Batismo de Sangue. E esse filme é muito bom para os católicos que fazem revisionismo histórico, viu? Esse filme recomendo. Se você é um católico que faz revisionismo histórico da ditadura, assista o filme Batismo de Sangue, tá? Se você é católico cristão e faz revisionismo da ditadura, tem algo muito errado com você. Tá? Você não é apenas um cristão falho, é um ser humano falho. E por fim, o documentário brilhante, o melhor documentário sobre o assunto, que é O Dia que Durou 21 Anos. Tem disponível no YouTube, é o documentário mais rico sobre a ditadura militar, e ele cobre justamente o contexto do golpe até o dia do golpe. Entendeu? É o documentário que revela a farta documentação norte-americana do apoio norte-americano ao golpe, né? Enfim, recomendo demais. O Dia que Durou 21 Anos. É uma das melhores obras sobre o assunto. Feito isso, dicas culturais dadas, vamos deixar aqui os avisos para você que ainda não segue. Siga Diário de Curitiba no Instagram.
nosso site, nosso jornal também, diariodecuritiba.com, Facebook, YouTube, e sigam este podcast aí no seu agregador de podcast preferido. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado aqui por a sua colaboração nesse podcast. Gabriel, que é parceiro, sempre o nosso comentarista oficial ao lado do Diogo Tavares, que está ali trabalhando muito. Então, muito obrigado, Gabriel, por mais este podcast, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo. Vamos aí. Até a próxima. Obrigado a você que nos ouviu também. O Entre Fatos especial do golpe de 1964 vai ficando por aqui. Acompanhe o Diário de Curitiba, hein? Jornalismo independente, ético, plural e democrático. Até a próxima. Até.